Aleluia! Glória a Deus. Os irmãos devem estar com sede, com vontade no banheiro, não é verdade, irmãos? Eu estava pesquisando a palavra extraordinário, diz que é fora do comum, né? Então, o comum seria você ir tomar água agora e no banheiro, né? Mas já que você é extraordinário, você vai ficar aí mais alguns minutos aí e fazer a diferença. Tem muita igreja comum nesse bairro, muitas famílias comuns nesse bairro, tem muita gente comum. Esse bairro precisa de pessoas extraordinárias. Vê se seu irmão é um extraordinário aí. Dá uma olhada para ele aí. Aleluia. Irmãos, eu quero divulgar aqui alguns materiais meus aqui. Tem aqui uma ministração aqui, chama assim, a importância dos pequenos começos, né? Uma vez um casal em crise, 10 anos de casado. Falei, com todo respeito aos anos que vocês têm de casado, mas essas crises deveriam ter vencido no primeiro ano do casamento. Até o mundo fala que os 2 primeiros anos do casamento é comum ter as crises. Depois do segundo ano, os tipos de crise são perigosos. Então eu vou ensinando aqui que a importância na sua vida, os pequenos começos da sua empresa, os pequenos começos da sua célula, os pequenos começos de criação de filhos, fazem parte da sua vida. Agora, o que não faz parte, eles permanecerem o resto da sua vida. Porque Deus criou você para ser grande, para ser exitoso, para ser extraordinário. Amém, irmãos? Quantos querem um pequeno começo aqui? O irmão levantou a mão ali, ó. Receba. Ó o Jacó, cuidado aí, ó. Calma, irmão. Isso aqui é uma coletânea de mensagens de o caminho do crescimento. Fala sobre crise, pressão, deserto, transformação, visão, mentalidade, crise. Cadê o pastor Marcos? Vai escolher muita gente aqui, ó. Alguém faz aniversário hoje aqui? Ele vai presentear aqui. Quem que você quer presentear? Cuidado para não arrumar problema aí para você, ó. Irmãos, esse aqui é um material que eu adoro ministrar sobre seminário de casais e para homens, né? E um dia me perguntaram assim, pastor, é um absurdo nos dias de hoje, marido de aluguel que troca lâmpada, que troca chuveiro, o que você acha disso? Falei, eu acho nada de errado não. Eu acho errado ter pai de aluguel, marido de aluguel, sacerdote de aluguel, homem de Deus de aluguel, isso tem um problema. Agora se você tem dinheiro para você pagar alguém no aluguel, agora não dá para pagar um esposo, um sacerdote em casa, alguém para cuidar da sua esposa. E eu adoro ministrar para homens. Isso aqui é perigoso. Então é uma coletânea de mensagens para homens. Eu falo a diferença entre o homem e o macho, né? O macho reproduz, o homem... Aleluia. Aí tá a luta aí, ó. Não vou arrumar problema com os irmãos aí. Esse aqui é um livro, foram 8.000 cópias vendidas, 2.000 antes de chegar na minha mão, um livro poderoso. Sergipe, Ceará, Mato Grosso, Brasil, vários lugares chegou esse livro aqui, chama Respostas Crises. É um livro muito bom ser presenteado no Natal, no Ano Novo, nos tempos que nós vivemos hoje. Chama Respostas Crises, muito bom. O irmãozinho levanta a mão em primeiro lugar ali, ó. Taxa. E esse aqui é um livro muito bom. Pera aí, irmão, pera aí. Pera, irmão. Esse aqui é... Pera aí. Irmãos, pera aí. Esse livro aqui foi uma resposta de uma experiência que tive com Deus, que todo ano, quando começa, você coloca os seus alvos lá e leva para a igreja e fala que vai tocar violão, que vai guardar dinheiro, que vai tantas coisas. E eu cheguei a algumas conclusões na minha vida. Existem alguns fundamentos na sua vida, antes de você aprender a planejar a sua vida, organizar a sua vida. Então, fala um pouco sobre fundamento. Antes de você querer organizar, planejar, fazer alguma coisa na sua vida, você tem que saber o que está por trás dessas coisas para que os seus planejamentos possam ser exitosos. Amém? Alguém multiplicou uma célula esse mês? Alguém multiplicou esse mês a célula? Esse mês? Quem multiplicou esse mês a célula aqui, ó? Dá para o irmão ali atrás, ali, ó. Ali, ó. De óculos ali, ó.
E esse aqui é um livro que o pastor Marcelo fez a introdução dele aqui, mas eu vou usar ele aqui durante a minha mensagem, então, lá embaixo do intervalo você vai poder adquirir o seu. Aqui é a Vila das Belezas, famosa igreja Vila das Belezas, povo abençoado, faminto por Deus, aleluia, aleluia. Quero compartilhar com você uma breve palavra, eu não tenho dúvida que Deus tem algo poderoso na sua vida, já começou a fazer algo aqui de manhã. Eu quero declarar sobre a sua vida que você foi criado para ser alguém além do comum. Isso significa o extraordinário. Qualquer pessoa que vive debaixo do favor de Deus, as pessoas olham e falam, essa pessoa aí vive uma coisa que é fora do comum. E nos últimos 3 meses da minha vida, eu estou assustado com tantos favores de Deus na minha vida. E na minha igreja, eu falei até por cima, estamos igual ao Valdomiro. Tantos testemunhos do favor de Deus, testemunhos assim miraculosos, assim, que não tem explicação, um monte. E eu falei, eu fiz um projeto da minha igreja sobre minha cela debaixo do favor de Deus. Eu falei, Deus, queria que começasse em mim, eu sou o pastor da igreja, né? E aí, eu moro no primeiro andar de um prédio, e aí começaram a construir uma churrasqueira lá, e minha esposa vai ter filho. Eu falei, isso aqui não vai dar certo não, é logo em cima assim, né? E o porteiro falou, sabe como que é pobre? Nunca teve churrasqueira nesse prédio aqui, vai ser uma fila aqui braba. Eu falei, poxa, eu queria mudar mais para cima, né? Ele falou, ó, tem umas chaves aqui, você sobe, só não olha o 74, porque o dono ele é meio louco. Por quê? Você acredita que ele investiu 50 mil reais no apartamento dele? E eu falei para ele, que já tinha 4 parados na crise, ele nunca ia alugar isso. Mas se você quiser olhar, chamei minha esposa, falei, amor, vamos dar umas olhadas, mas o 74 você entra, mas nem põe expectativa, que você pode ter certeza que eu não tenho condição de alugar. Justiça própria. E aí, Deus não pode fazer nada quando você tem cheio de justiça própria. O que você pode, o que você merece, o que você consegue, o que você tem. E andar com Deus não é o que você tem, é o que você merece. É o que Ele é, o que Ele tem. Ele tem tudo. Aí entrei. O cara reformou aquele guarda-roupa que guarda terno do lado, pastilha, cozinha de não sei quantos mil reais, torneira de prata, parece o Salomão lá, quente fria lá, um chuveiro digital lá, que eu nem sei usar aquele negócio direito lá, o negócio assim, piso novinho, porcelanato. Falei, meu Deus do céu. Esposa, nossa, que linda. Eu falei, pois é, mas eu não vou nem perguntar, E eu não sou bom de negociar, assim, tem um irmão da igreja lá que é corretor, ele faz as coisas para mim. E o porteiro aí gostou? É legal. Legal. Ficou olhando para minha cara, esse porteiro é ímpio. Eu tinha acabado de ouvir as mensagens do pastor Luiz na capacitação, quando você está debaixo do favor, o ímpio testemunha ao seu respeito. Eu falei, aí dá o telefone dele aí, vou pedir para o irmão lá, ligar para ele lá, que eu não sou bom de negócio, que deve ser muito caro esse aí, né? Aí ele pegou e ligou. Quando eu vi ligando, eu falei, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Eu não sei negociar, não sei conversar, não sei falar de dinheiro, eu sou muito ruim. Ó, tem um rapaz aqui, olhou seu apartamento aqui, ele gostou, fala com ele aqui. Eu falei, aí complicou. Eu sou tímido, sou assim, não sei falar direito. Eu falei, aí querido, você gostou? Eu falei, gostei. E aí não sabia o que falar. Eu falei, então, vai demorar, que faltava terminar algumas coisas. Oh, se você quiser ficar, daqui 2 semanas eu termino. Eu falei, então tá bom então. Passei de volta para o porteiro. O porteiro falou, ó, esse rapaz que está falando com você, ele é pastor, íntegro, tem testemunho, respeitoso, aluga de olho fechado para ele, que você não vai se arrepender. Aí o cara falou, devolve o telefone para o rapaz. Ele falou, a paz, querido, qual que é a sua graça? Eu falei, eu sou Ricardo Landim, sou pastor da igreja videira e tudo. Ele falou, filho, deixa eu falar uma coisa para você. É seu. E 500 reais mais barato que você paga. Eu falei, sério? Eu vou terminar de fazer algumas coisas. Fiquei assustado assim, né? Aí, falei, amor, eu não sei se é trote, o que é? O cara falou que... E aí começou esse processo aí. Liguei para ele lá e descobri que ele é dono de uma escola, por princípio, cristã. Tem 1.440 alunos. Deixou uma mulher morar 1 ano sem pagar no apartamento dele, que ele foi chamado por Deus para servir os servos de Deus. E é rico. E aí, liguei para ele, falei, irmão, eu queria agradecer você. Você foi expressão do amor. Não, você que é a expressão do amor de Deus na minha vida. Eu orei por você sem te conhecer. Hoje eu entendo porque que eu caprichei. Para mim começar a usar o chuveirinho lá de casa, eu demorei 3 dias que eu não sabia ligar. Nem sei quanto custa aquele chuveiro.
Meu Deus do céu. E aí, eu ia comprar algumas coisas pro banheiro lá, que o banheiro é muito chique, mas eu não sou tão chique assim. Vou comprar um negócio aí. Falei, vai ficar feio, né, se comprar um negócio mais simples. Aí Deus falou, não compra, eu vou dar para você. Aí foi um cara lá, mediu os negócios lá, falou, o dono falou para colocar isso aqui. Aí minha esposa falou, amor, ele só mandou colocar isso aí. Eu falei, então tá bom, já é de prata, então deixa aí então, eu compro o resto. Aí o cara voltou, falou, o dono mandou eu medir tudo aqui, vou comprar todo o banheiro, comprar isso. Mandou fazer uma pedra na pia lá do banheiro lá. Irmão, o negócio é chique. E a lavanderia falou, Ricardo, eu mandei fazer uma coisa, vou você tomar sol. Vou colocar a janela de sacada assim na lavanderia. Eu falei, tá bom. Quem sou eu para falar alguma coisa? E eu sei que isso foi poderoso. Isso foi poderoso. E foi muito forte. Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, um ímpio testemunhar ao meu respeito. E isso começou a acontecer na igreja. Mas muitos milagres financeiros, crescimento, transformação. 6 pessoas ganharam da CVC no Brasil inteiro, o direito de R$80 mil em viagem durante 10 anos. Uma irmãzinha da igreja lá ganhou. Favor de Deus. E aí Deus começou a mover causas na justiça. E poderoso. Outro irmão abriu uma imobiliária, outro abriu uma lanchonete. E aí Deus está movendo poderosamente. Eu entendi da parte de Deus que Deus mudou um ciclo nessa cidade. Agora a questão é se você vai fazer parte disso ou não. Diga para o irmão, o favor de Deus está sobre a sua vida? Na verdade, o favor, ele está sobre a sua vida. Agora a questão é que você tem revelação do que é isso. Eu quero que você curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quero compartilhar uma palavra com você. Ó Deus, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor fale conosco, abre os olhos, ó Deus, nossos corações, que nós possamos enxergar a grandeza, que nós possamos pensar como o Senhor pensa. Ó Deus, dá a graça de nós vivermos os nossos dias debaixo do seu favor, testemunhando, experimentando, desfrutando do melhor dessa terra. Ó Deus, eu quero abençoar essa igreja, cada irmão que está aqui. Deus, que esse dia venha ser um dia profético, um divisor de águas. Move nesse lugar, Espírito, suscita sonhos que estão mortos no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar com você sobre a construção de um sonho. Na verdade, existem coisas nas nossas vidas que você sonha. Aí, pastor, eu tenho esse sonho, mas quando eu dizer para você a construção de um sonho, qual que é o seu papel nesse sonho? Igual, eu ministro em vários lugares para jovens e para adultos, e aí você percebe que as pessoas estão desejosas em ouvir essa mensagem da graça e do favor de Deus. Mas quando você ouve essa mensagem, você pode interpretar de uma maneira errada. Então eu vou dormir até meio-dia, não vou ser sacerdote em casa, não vou trabalhar, porque a graça de Deus me alcançou. E na verdade, se você for ver a palavra de Deus, Paulo fala que ele era cooperador de Deus. Mas pastor, eu vou fazer o quê? Você precisa fazer o que você precisa fazer, sem o sentimento de justiça própria. O que é o sentimento de justiça própria? Eu vou fazer porque eu mereço. Eu vou fazer porque eu plantei, agora eu preciso escolher. Não, você precisa fazer, porque você é amado de Deus. 1 João 4 diz que porque o Senhor nos amou, nós amamos a Ele. Então as responsabilidades, Deus colocou você num jardim. Esse jardim é a sua família, a sua célula, o seu empreendimento. É o que Deus colocou você. E aí quando você começa a ouvir sobre essas mensagens do favor de Deus, fala, puxa, agora eu não vou fazer nada, porque o favor, não, aí você está perdido, porque a graça vai ser em vão na sua vida. E quando você entende que Deus colocou você no jardim, e o favor de Deus está sobre a sua vida, é aí que você vai trabalhar, e vai trabalhar muito, mas vai trabalhar no descanso. Hebreus diz que o nosso trabalho é entrar no descanso de Deus. Eu vou me esforçar para entrar no descanso. E eu vou dizer, não é uma tarefa tão simples. Eu fiquei um mês seguido, lendo um capítulo do livro do pastor Aloysio, o trabalho de entrar no descanso, porque eu não conseguia entrar no descanso, tinha preocupação, ansiedade, será que vai dar, será que não vai dar? Fui para o sítio de Jejuá, falei, Deus, e quando eu percebo que tem alguma área da minha vida que eu não consigo entrar nesse descanso, eu vou buscar Deus, porque enquanto não tiver descanso, Deus vai me resistir, por quê? Deus resiste o orgulho é a confiança em si mesmo. Deus nos criou para trabalhar no descanso. Eu quero dizer, quando você trabalha no descanso, você não cansa. Você quer trabalhar mais por quê? Você vai frutificar mais, você vai avançar mais, você vai desfrutar mais. E aí no descanso de Deus, esse é um grande desafio. E aí você vê as pessoas correndo atrás do vento. Um dia me perguntaram, por que você escreve livros assim? Eu falei, porque eu dou aula na videira, e eu cheguei na videira com 16 anos de idade. Então eu era menino, adolescentezinho, doido da cabeça, desequilibrado emocionalmente. E eu fui crescendo no meio de pastores, de irmãos, vi pessoas indo embora, vi pessoas com misticismo ministerial, eu vi de tudo na videira.
E eu cheguei a uma grande conclusão, quando eu completei os meus 23, 24 anos, que as pessoas têm uma dificuldade enorme de o que elas receberam de Deus, elas construírem o propósito de Deus. Porque elas não conseguem entender, elas ouvem o que elas querem ouvir, e não ouvem o que Deus quer falar com elas. Isso é muito complicado. Eu comecei a escrever livros de princípios pontuativos, de inspiração, de processo. E aí eu fiquei até assustado, tanto de pessoas que não sabem pegar uma palavra de Deus e reverter, edificar uma casa, lidar com uma criança, multiplicar uma célula. Ficam assim, desesperados, atrás de uma cocaína espiritual. Como o pastor Marcelo fala, uma cocaína espiritual. Vai ter um mover espiritual, vai ter um negócio espiritual. Aí aquele espiritual, 3 dias depois deixou de ser espiritual. Fé, agora não tem mais fé. Vai, agora não vai. Foi 10 visitantes, agora vai. 3 semanas não vai. Não consegue manter, não consegue lidar. E Deus não está errado. Deus quer mover na sua vida. Mas existe um processo de Deus que você precisa entrar. Mas os crentes não querem entrar. É como essas modelos. Elas não querem ter filho porque cai o peito, dá estria, cai o corpo. E aí quando completa seus 60 anos, também não tem o corpo e também não tem o filho, morre, acabou a história. E você que é crente, você precisa entender. A cruz é um lugar que vai tocar você, vai ferir você, vai frustrar você, vai magoar você. Mas Deus começa a transformar você, começa a formar Cristo na sua vida. E aí quando esse processo começa a formar a sua vida, você começa a desfrutar do favor de Deus. Por quê? Porque você entende, você compreende o caminho de Deus. Ele é o seu pai, você é filho. Ele quer te ensinar. Agora a questão é se você quer aprender como filho. Já teve um filho que não quis te ouvir? Pois é, como que é você como Deus? Eu quero dizer para você uma coisa, a Bíblia diz em Provérbios 23, 7, assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Então as experiências que você teve com Deus foi formando uma identidade. E aí a maneira que você vai enxergando tudo que cerca você, vai definir você. E eu quero falar sobre essa construção desse sonho. Na verdade é sonho versus visão. Não adianta você ter um sonho se você não tem uma visão. E quando eu falo visão, não é o anjo descer, o Gabriel, o Miguel pegar vocês que te digo, eis que te digo. Conheço centenas de pessoas que eis que digo, e no final Deus não disse nada porque a pessoa não saiu do lugar, ou não ouviu Deus. É quando eu digo visão, é a maneira que você enxerga. Você tem um sonho, mas você precisa enxergar. Como que eu enxergo esse sonho? Como que eu enxergo igreja? Como que eu enxergo célula? Como que eu enxergo Vila das Belezas? Como que eu enxergo meus filhos? Como que eu enxergo meu empreendimento? Como você enxerga vai definir sua vida. Porque exatamente a maneira que você enxerga, você vai se doar. Você vai colocar o seu coração, você vai investir. Está cheio de gente quebrando célula, quebrando empreendimento, quebrando família e é crente. Mas por que está quebrando? Porque é a maneira que a pessoa enxerga. Quando eu tinha 18 anos, eu queria casar. E aí, nós íamos para uma praia, todos seminaristas nas férias. Eu falei, mano, eu quero casar com uma moça surfista. Isso é muito legal, elas andam de bicicleta, aquelas bicicletonas e tal. Eu falei, doidinha, pula da pedra. Eu falei, eu quero casar com a moça assim, porque vai ser muito legal. E aí, quando eu completei meus 20 anos, eu falei, puxa, eu não sei se é uma moça dessa que eu quero casar. Eu tinha o sonho de casar, mas a maneira que eu enxergava casamento era como uma criança. Porque aquela área da minha vida, Deus não começou a construir infantil. E eu fui mudando. Quando eu completei meus 22 anos, eu preciso casar com uma moça que tem um chamado para ser pastor, ser desapegada ao dinheiro, seja compreensiva, seja sábia. E eu casei. Já pensou se a minha mentalidade não tivesse mudado? E eu tivesse a mesma mentalidade dos meus 16, 17 anos? Com quem eu teria casado? Será que eu teria aqui falando para você? Mas por que a minha mentalidade mudou? Porque houve um processo de Deus na minha vida. E eu permiti entrar por esse processo. Muitas pessoas não permitem entrar nesse processo. Já viu um gato tomando banho? Tá cheio de crente assim. Não vou, empaca na crise. Isso é o gato que não quer tomar banho. E no fim das contas, você parado ou não, a vida vai passar, o tempo vai passar, e a vida vai colocar você diante de circunstâncias que você vai enxergar exatamente como você era há 10 anos atrás. E assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Vai fazer cocô na calça, vai fazer besteira, vai ferir o princípio, vai produzir consequências. E aí você está perdido. Deus quer construir esse sonho e Deus quer desenvolver esse sonho. Eu tenho um sonho de ser um pastor de 1000 membros. Não, Deus tem um sonho de ser 10.000 membros. Mas para aí Deus vai ter que trabalhar, largar, espichar, crise, frustração, mágoa, rejeição, perca e tantas coisas. E em cada experiência dessa você vai ter que estar aberto, ser cheio do Espírito, sensível a Deus, para discernir o que o seu Pai quer falar com você e o que Ele quer tocar na sua vida.
Uma criança vai dentro da tomada, e o pai fala, não, a criança fica brava, porque ela não entende a consequência daquilo. E muitas vezes você quer colocar dentro da tomada. E aí Deus fala, não põe. Você fala, eu vou comprar, não tenho telefone, estou em crise, sou Gabriela, assim, vivo assim, e vou morrer assim, é o meu jeito. Mas sabe qual é o problema? A vida passa. E daqui a alguns anos a circunstância te pega numa situação. E aí você vai fazer algo. E assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Na ausência da verdade, a mentira é uma verdade. E assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. 15 anos depois, ele acha que assim é o certo. E assim ele vai viver uma vida longe disso aqui, ó. Além do comum. Diga para o irmão, como é que está a sua visão? Gênesis 1:26 diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele domine. Então o propósito já foi definido. Deus quer formar em você a imagem e semelhança de Deus. Em Deus há sabedoria, em Deus há prosperidade, em Deus há visão, em Deus há inspiração, em Deus há empreendedorismo, em Deus há tudo. E Deus quer te dar tudo, formando Ele em você. Mas você como aquele gato que não quer tomar banho de nenhum jeito, não quer ter telefone, não quer romper, não quer liderar, não quer colocar a vida em ordem, fica naquele negócio todo. E você impede tudo isso de se manifestar na sua vida. Quando eu tinha 16 anos, Deus me chamou. E tinha um jovem que ele tinha um sonho de ter uma casa própria e ter um carro. Ele falou assim, o Ricardo é louco. Porque ele é muito tonto. Ele não tem uma casa, ele não tem uma faculdade, mas eu sou inteligente. Eu também tenho um chamado para ser pastor. Mas primeiro eu vou comprar um carro. Primeiro eu vou comprar uma casa. E depois eu vou para o ministério. E aí eu me tornei pastor. E hoje eu sou mais próspero que ele. Porque assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Eu enxergava diferente dele. E a maneira que você enxerga vai ser o cenário da sua vida. Esse é o maior problema. Um cego, ele vai até onde o toque dele permite. O inteligente vai até onde a inteligência dele permite. Agora um visionário vai até onde a visão dele permite. Abraão é incontável. Conta. Você não vai conseguir contar, sabe por quê? Assim você vai ser visionário. Diga para o irmão, o que você enxerga quando você olha para o seu casamento, para a sua célula, para o seu ministério, para o seu dinheiro? É luta, pastor! Luta! Não tem luta nenhuma não. A luta não é o dinheiro. Porque o mesmo Deus que dá 5 mil, 15 mil, é o mesmo que dá 500 reais. Os talentos foram dados segundo a capacidade. Aumente sua capacidade. A Bíblia diz, porque o Senhor me ama, eu amo. Então a consequência de quem é muito amado, ele se doa, ele quer responder a Deus, ele quer avançar, ele quer crescer, ele quer servir a Deus. Esse é o termômetro do amor. E aí, irmãos, Deus vai colocar você em muitas situações para trabalhar a maneira que você enxerga. E aí começa a grande crise da vida cristã. Porque muitas pessoas não querem mudar a maneira de enxergar. É minha opinião, pastor. Eu penso sim. E aí você vai perceber que Deus usa algumas maneiras tão práticas para mudar a maneira de você pensar. Mas a questão é o seguinte, será que você quer que Deus mova e mude a maneira que você pensa? Só uma pergunta assim bem... Nossa, pastor, pergunta assim tão simples. Mas eu conheço centenas de pessoas que com o passar dos anos pensam exatamente da mesma maneira. E aí, se alguém pensa da mesma maneira, porque há um problema. Romanos 12 diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, devemos pensar como Deus pensa. Porque se você pensar como Deus pensa, vai ser poderoso. Lá em Efésios 4:15, não precisa abrir, meu tempo é curto. O tempo é curto aqui, os irmãos devem estar com muita fome aí, sede, igual o povo no deserto. Mas tem uma nuvem de ar-condicionado aqui guardando os irmãos. Se a nuvem for embora, acho que fica poucos. Mas glória a Deus pela nuvem, né, irmãos? Expressão do amor de Deus. Tem muita igreja que não tem ar-condicionado. Diga para o irmão aqui, é poder, a nuvem está aqui, ó. Lá em Efésios 4:15 diz o seguinte: mas seguindo a verdade, olha que interessante, seguir o que é? Na mentira, na ausência da verdade, a mentira é uma
Já conversou com um ímpio ou com um crente misturado, os princípios que ele tem na cabeça dele? Ele acha que é uma verdade, ele acha que é uma verdade. Meu pai é do norte, e lá as mulheres lá, eu te falo uma coisa, não é brincadeira não, mas minha mãe é paulista. Casou com meu pai, e aí foram passear no norte uma vez, aí minha mãe falando sobre o curso de casais radicais, da mulher submissa, quando minha mãe falou isso, todos da casa. Ah, o quê? Ah, você submete? Não, aí começou por quê? E na cabeça daquelas pessoas lá do sertão, lá do fundo do Ceará lá, na cabeça delas, é um absurdo. Por quê? Isso é a verdade deles. Mas o Senhor diz claramente, siga a verdade. Mas a questão é se a sua verdade é a verdade de Deus. Mas siga em amor. Por que você precisa seguir a verdade em amor? Porque se você não tem revelação que você é amado de Deus, você não consegue seguir o Senhor. Diga para o irmão, você é amado de Deus. Cresçamos em tudo, em qual é o cabeça Cristo. O que você crescer em tudo? Você vai perceber que Deus vai colocar você em várias áreas da sua vida, para você crescer. Mas a questão é se, não, nessa área eu cresci, nessa área eu não cresci não. Eu rompi como pai de família, mas sou um fracassado como líder de célula. Pastor, eu cresci no meu empreendimento, mas estou perdendo os meus filhos. E aí você precisa ter esse entendimento extraordinário, é além do comum. Todas as áreas da sua vida, Deus colocou você no jardim, onde você foi criado para crescer, avançar e desenvolver todas as áreas. E eu quero falar sobre algumas áreas aqui para os irmãos práticos, para você entender. Quando que nós crescemos? Nós crescemos quando nós conhecemos a Deus de fato. Quando nós temos revelação de quem é Deus. Agora, quantas pessoas, você conhece algum crente doido? Eu aloquei um sítio uma vez para fazer um retiro. Tinha um pastor cuidando, pastor Ricardo, vem cá. Posso ser sincero? Eu sou crente há não sei quantos anos, mas não sei onde Deus habita. Por quê? Eu já aluguei sítio. Veio umas velhas aqui que fui rodopiando, elas voavam, atacavam uma na parede e era cheio de espírito. Eu já aluguei aqui, o pessoal não podia bater palmas, não tirava do salão. Aí começou a contar as histórias, eu falei, deixa eu falar uma coisa, eu estou ficando doido. E na verdade o que conta é quando as pessoas olharem para a sua vida e ver Jesus na sua vida. Nossa, pastor, o Davi parece com você. Eu falei, pode ser que ele é o meu filho, deve ser por conta disso. E eu vou dizer para você, as pessoas deveriam olhar para as nossas vidas e ver Jesus. E conhecer a Deus significa que cada dia você está se parecendo mais com Jesus. Eu admiro muito meu pai. Veio do norte tentando a vida, fomos morar no porão. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, vendendo pão na rua. Eu me abdiquei de muitas coisas na minha vida para ajudar minha casa. E um dia meu pai, no serviço, pensa num nordestino que viveu no meio da roça, cuidou de peão assim, porque naquela época se a mulher perdesse a virgindade, acontecesse alguma coisa, iam lá e matava, cortava o negócio do cara, o negócio é feio. E minha tia cometeu um delito lá na cidade lá e teve que sair fugida. Meu pai teve que cuidar dos peão lá, jovenzinho. E aí veio para São Paulo depois de muitos anos, trabalhando numa empresa, e o patrão dele um dia estava muito nervoso. Com um monte de gente, com a mulher, não sei, e falou, João, vai tomar naquele. Pensa no nordestino, pai de 4 filhos, cheio de justiça própria. Meu pai com uma maletinha. Meu pai olhou para ele, colocou a maletinha assim, e falou assim pro patrão, filho, deixa eu falar uma coisa. Eu sou um novo homem. O cara que vai ajoelhado chorando. Isso é o que? Deus transforma um nortista, qualquer pessoa. Isso foi uma atitude de Jesus. O que o nordestino faria no lugar dele? Mas eu vou dizer para você, conhecer a Deus de fato é nós sermos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus. Por que tem crente que não muda estilo de vida, não muda comportamento, não muda a maneira de pensar, é crente há tantos anos? Sabe por quê? Porque nunca teve uma experiência, não entendeu quem é Deus. Deus para ele é o que ele acha que é. Experimentou o poder, libertou do cigarro, libertou da bebida, libertou da cocaína, restaurou o casamento, mas nunca experimentou a Deus, experimentou um toque de Deus. E eu quero dizer,
para você crescer, para você ser alguém extraordinário, você precisa conhecer a Deus de fato, ter revelação de quem Ele é. Esse é um ponto tão simples na vida de todo cristão. Você sai conversando com tanta gente crente, eles têm uma visão tão esquisita sobre quem é Deus. E eu te pergunto para você hoje, quem é Deus para você? Quem é Deus? Você quer saber quem é Deus? Quando você passa por crise, o que você pensa? Quando você perde alguma coisa, o que você pensa? Conheci um homem que crente todo domingo, perdeu um filho. No dia que ele perdeu o filho, ele falou: pastor, hoje é o último domingo que vem no culto, porque Deus permitiu que o meu filho fosse embora. Eu não quero esse Deus. Encheu a cara e virou um alcoólatra. Porque Deus para ele era alguém que podia dar algo para ele. Deus é alguém que pode fazer eu casar. Deus é alguém que pode fazer eu prosperar. Esse não é Deus, isso é uma consequência de Deus. E muitas vezes isso não é uma verdade na sua vida. Então são os meios que Deus usa. Eu estou ministrando aqui que Deus Ele quer mudar a maneira de você enxergar. Quando você vai mudando a maneira de enxergar, automaticamente o seu sonho que o Senhor tem para você, o negócio vai chegando próximo. Agora quando você não muda a maneira de pensar, você está perdido. Porque você vai casar sem mudar a maneira de pensar. Você vai ter filhos sem mudar a maneira de pensar. Você vai se relacionar sem mudar a maneira de pensar. Você vai ser líder de célula sem mudar a maneira de pensar. Você vai abrir um empreendimento sem mudar a maneira de pensar. E vai ser um caos. E aí Deus usa essas questões práticas nas nossas vidas para mudar a maneira da gente pensar. Segunda coisa, nós crescemos quando nós casamos. O que Deus pensa sobre o casamento? Aí a pessoa casa, quer ficar jogando sinuca no bar depois, quer jogar bola, quer jogar dominó, quer ficar jogando videogame, a mulher cozinhando lá. Não tem propósito, não entendeu nada. E o casamento não é para você desfrutar. O casamento foi feito para você entender o propósito de Deus na sua vida. Mudar a maneira de você pensar. Deixar de ser solteiro. Deixar de ser egoísta. Deixar de ser fominha da casa. Tomar Coca-Cola, deixar na geladeira para alguém jogar fora. Comer, tomar todo o leite, deixar a caixinha vazia porque você não quer levar no lixo. São situações de Deus mexer, trabalhar, mudar a maneira de você pensar. Aí deixa só um pedacinho do pudim, porque não quer lavar lá o pele lá. Então, irmãos, presta atenção. Tudo que você está envolvido, Deus colocou você lá para mudar a maneira de você pensar. Você precisa entender isso. Tudo que Deus colocar nas suas mãos serve para você mudar a maneira de pensar. Aí deu os talentos, o que recebeu um talento, a Bíblia diz que ele pensava de Deus o que Deus não era. Então você tem que pensar o que é o casamento. Deixe Deus mexer, cutucar, crucificar, ficar em crise, porque senão você está perdido. Uma vez eu ouvi do pastor Wilson: Ricardo, o dia que a sua esposa ficar em crise, vou falar não. Não, fala não. Então, irmão, você precisa entender. Eu lembro quando eu fui casar, eu fiz 50 perguntas para o pastor Wilson. Porque quando acontecesse a situação, não teria experiência, mas teria o princípio, ficaria mais fácil. Agora tem pessoa que casa, não está nem aí, vamos casar. É a mulher fala, gravidou, não sabe nem que tinha que tomar anticoncepcional. É um negócio e vai indo. Não consegue pensar, não consegue entender. Lembra, antes de eu ser pastor, eu sentei com uns 1000 pastores. Viajei para um monte de lugar. O que é ser pastor, como que é a crise, como é que funciona, como é que levanta recurso financeiro, como é que reforma uma igreja, como é que pensa, e a crise, como é que é o casamento do pastor, como é que funciona. Por quê? Era o que eu ia passar. Isso é o que? Provérbio diz: pega tudo que você tem de ouro e prata e compra sabedoria. E o que é comprar sabedoria? Aí você responde: assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Quer dizer, vai comprar sabedoria, vai te ajudar bastante. Então a segunda coisa, nós crescemos quando a gente casa. Tem gente que casou, mas esqueceu de avisar o irmão que ele casou. O irmão está casado, faz 20 anos. Irmão, você está casado. Essas briguinhas é coisa de adolescente dentro do casamento. Chega de ser adolescente, vai crescer. Estou ferido. Está ferido com o quê? Jesus morreu nu numa cruz, ficou tranquilo, fazendo a vontade de Deus. Agora você está chateado com a sua esposa, com o seu esposo, greve de sexo, dorme no rosto, vai dormir mais cedo, não quer conversar. Me poupa.
Faça a escolha, decida crescer, decida mudar a maneira de pensar. Se você quer ter a melhor célula, você é o líder, mude a maneira de enxergar a célula, enxergar as pessoas, senão você está perdido. Quando eu assumi a igreja da Cachoeirinha, lá o pessoal é um bairro simples, mas tem pessoas que têm uma condição social melhor. Uma mulher falou assim: isso é muito caro de fazer na igreja, o povo aqui é pobre. Irmão, eu falei assim: irmã, vou te falar uma coisa, com todo respeito, ela era discipuladora, você podia ser pastor auxiliar aqui. Pobre é o diabo. E eu vou falar: sabe por que nós estamos aqui, a igreja está aqui? Para que a pobreza diminua, para que a prosperidade aumente, para que isso aconteça. E se alguma vez você falar novamente isso, eu vou colocar você em outra igreja videira, porque aqui não tem pobre. Só tem pobre quem não descobriu o que tem aqui ainda, e quando descobrir vai deixar a pobreza. Então, eu moro num lugar simples. Sabe por que você mora num lugar simples? Porque Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer mostrar quem Ele é para você, o que Ele pode fazer, o que Ele pode transformar, o que Ele pode te dar e quem Ele é. Faça a escolha. Onde Ele colocou, o que Ele te deu, é só para mudar a maneira de enxergar. Tem um irmãozinho lá que era corretor de imóvel lá. Eu falei: você é corretor porque você quer. Você tem dom, você tem talento, mas você é medroso. Sabe por que você é medroso? Você nunca experimentou o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé, ela atua pelo amor. Onde não tem revelação que você é amado de Deus, a sua fé é inoperante. Abriu a imobiliária dele. Sabe por quê? Porque ele mudou a maneira de enxergar. Eu sou amado, o Senhor é meu Pai. E quanto mais amado eu sou, mais o Senhor se move na minha vida. E esse irmãozinho, eu falei: irmãozinho, liga lá para o dono do meu apartamento lá. Fala que você é meu corretor, que você quer minha... Aí ele falou: vem na minha escola aqui. Falou: corretor. O corretor falou: nossa, ficou assustado. O senhor olhou para ele e falou: quem é você? Então, eu sou o corretor, tal. Você vai ganhar quanto nisso? Falou: nada. Nada? O que você faz na igreja desse pastor? Sou líder de célula. O cara começou a chorar e falou: o que você faz? Não tem dinheiro que paga. Fomos chamados para fazer isso. Eu vou te dar 10% por mês desse imóvel, e vou te passar outros imóveis, e se tiver algum apartamento para alugar no pé do Ricardo, eu vou comprar e te dar 5%. Isso aqui é favor de Deus. É um corretor que, quando ele estava lá atendendo as pessoas, ele atendia por atender. Ele não sabia que ele estava lá sendo treinado, lapidado. Mas ele não sabia. E quando os olhos se abriram, ele entendeu. Sabe por que você é líder de célula? Não para mudar a vida das pessoas, não. É porque Deus quer te transformar, Deus quer ampliar a sua visão. Deus quer estar você a se comunicar com as pessoas. Deus quer levar você a se parecer com Ele. E quando isso acontece, automaticamente as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Você não é líder por ser líder, você não trabalha por trabalhar, você não é casado por ser casado, você não é empreendedor por ser empreendedor. E entenda o que está por trás das coisas. Tem um filme secular que chama O Amor é Contagioso. O cara decidiu ir para um hospício, porque ele não tinha um propósito de vida. E lá ele conheceu um louco. Vários loucos, na verdade, né? Ele conheceu o louco e o psiquiatra. E o psiquiatra nunca olhou no fundo dos olhos dele. E lá no manicômio ele começou a entender para que ele foi criado. E tinha um louco que falava assim: quantos dedos tem aqui? 4. Aí o louco: entendeu nada. De novo: quantos dedos tem aqui? 4. Não entendeu nada. Ele começou a refletir, começou a pensar, passava nas consultas. Ele não tinha nenhum problema mental. Ele começou a lidar com os loucos. E um dia, ele estava olhando, conversando com o psiquiatra e pensando: como que esse psiquiatra é psiquiatra? Nunca perguntou meu nome, quem eu sou. E o louco naquele dia falou: quantos dedos assim? Ele parou e viu a sombra de cada um deles e falou: tem 8. Aí esse que falou assim: vou falar com você, eu não sou louco. Um dia depois ele morreu, o que falava 4. Esse cara foi até o psiquiatra e falou: quero sair daqui e quero minha alta. O cara falou: você não pode fazer isso. Ele falou: eu posso, eu me internei aqui por livre e espontânea vontade. Eu já sei para que eu fui criado para fazer. Você não curou dos meus olhos, tal. Eu vou ser médico, vou ser psiquiatra, vou abrir uma. E abri. Quando eu fazia atendimento de psicologia com pessoas, que eu sou formado, eu sempre falava para as pessoas assistir esse filme. Eu vou dizer uma coisa: tem muito mais coisa além do que a sua célula, do que o seu casamento e do que os seus filhos. Deus quer te ensinar a lidar com seus filhos, desenvolver potencial. Amém, irmãos? Nós crescemos também quando nós nos tornamos pais, modelos. Aí você vai jantar, janta lá igual solteiro, sentado no sofá. Vai sentado nas mesas. 89% das crianças que comem com seus pais na mesa são satisfeitos emocionalmente.
Mas você não entendeu por que eu tenho filho. Vai fazer você crescer essa pressão de ser modelo, de ser diferencial, de comer boca fechada, de orar antes de dormir, de cuidar da sua esposa, de falar baixo em casa, de respeitar. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a maneira de você pensar. Diga para o irmão, Deus usa o modelo de pais. Quarto princípio, nós crescemos quando nós trabalhamos. Salmo 104, 23. Sai o homem para o seu trabalho e para o encargo da sua tarde. Eclesiastes diz que no muito trabalhar nascem os sonhos. Deus usa também o trabalho. Quantas pessoas não têm compromisso no trabalho? Eu quero ser um patrão, pastor. Não seja. Não seja, irmão. Porque você é um péssimo empregado. Ele está plantando a sua empresa. Vai servir o seu patrão. Vai entender as pressões. Ele é muito duro. Imagina, tantos funcionários abaixo, tantas pressões. Ele é ímpio, não tem o Espírito Santo. Vai servir, vai honrar. Deus muda a maneira de você enxergar. Deus quer colocar em você uma visão. Deus quer imprimir em você uma mentalidade. Para Deus imprimir essa mentalidade na sua vida, Ele vai ter que mudar a maneira de você enxergar. Sabe por que as pessoas desistiram dos sonhos? Porque elas não foram transformadas aqui na mentalidade. Por não ser transformada na mentalidade, elas acham que é impossível. E eu vou dizer, tudo é possível ao que crê. Nós crescemos também quando nós perdemos alguma coisa de valor. Tem um jovenzinho na igreja que perdeu a mãe dele há uns 8 meses atrás. Quando a mãe dele morreu, ele era um crente meio misturado, pé na igreja, pé no mundo. Quando a mãe dele morreu, a perca da mãe levou ele a pensar na vida muito, muito, muito. Mudou de vida, decidiu responder, ser transformado, posicionar, mudar os relacionamentos. Eu vou dizer para você, Deus usa também percas. Você perdeu sua célula que você liderava, você perde. Eu quero dizer, quando você vai perdendo as coisas, você também muda a maneira de você pensar e enxergar. Acho que seguro de carro é besteira, pastor. Para que seguro de carro? Até o dia que você perdeu um carro. Ele falou, próximo eu vou ter, ou feijão, vou tirar o ovo de casa, tem arroz e feijão só, mas seguro vai ter. Você vai mudar a maneira de enxergar o carro, sabe por quê? Porque você perdeu o carro. Eu quero dizer, você tem duas escolhas, ser como João ou ser como Pedro. João, ele aprende através do mover do Espírito, ouvindo a voz de Deus. Quem é Deus e como ele se move. Agora o Pedrão não, vamos lá, fala besteira, fala na hora errada, compra o que não tem que comprar e vem só as consequências. O carnê das Casas Bahia. Nós crescemos também quando nós somos expostos. Você pega a vida de Pedro, Davi foi exposto. Fez ele pensar, crescer, avançar. Estou terminando, irmãos. Nós crescemos quando passamos por experiências com Deus. Olha Jó, o homem temente, que amava Deus, desvia do mal. Capítulo 42. Falei de tantas coisas que não sabia não. É muito fácil pregar sobre perdão. Eu quero ver o dia que você passar por uma experiência de perdão. É fácil falar sobre prosperidade quando você tem mantimento na sua casa. Será que você acredita naquilo que você tem? Ou você acredita na verdade que ele tem? Eu te conhecia de ouvir, mas agora eu ando com você. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Ano passado quase que eu fiquei viúvo. Minha esposa engravidou, foi para as trompas. O médico falou, por causa de 5 minutos, você ia ficar viúvo. Minha esposa perdeu 4 gravidez. Falou, nossa, pastor. Teve uma que, vamos fazer ultrassom. O médico lá, o rapaz lá, homossexual assim. Não desenvolveu. Que? Minha esposa pegou na minha mão, olhou para mim, em outras palavras. E aí? O que aconteceu com o nosso sonho? E tinha uma da igreja lá de fora. Eu falei, meu Deus. Sabe, fomos para casa, nós sentamos no sofá, choramos. E começamos a cantar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E uma pastora ligou para ele e falou, vou falar uma coisa para você. Ia chamar Samuel. O Samuel já cumpriu o propósito dele. Ele conseguiu mexer em muitas coisas dentro de vocês.
E um dia lá na eternidade você viu Samuel. E grande parte do seu ministério, o Samuel foi responsável. Eu vou dizer para você, a maneira que nós pensamos, temos sentimento, temos carne. Mas eu quero dizer, o Senhor nos ama em tudo. Minha esposa engravidou. Minha esposa está grávida, está de repouso. Com a placenta baixa. Falei, Deus, que história de novo para contar. 7 meses. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa criança vai nascer. E nós estamos escrevendo um livro. Quando gerar, não depende de nós. Minha esposa não tem uma trompa, outra é obstruída. Então, ela foi fazer uma cirurgia, o médico falou, não consegui entender, não tem nada aqui dentro. E é uma longa história. Eu vou dizer uma coisa. Quando gerar, não depende de mim. Quando multiplicar células, não depende de mim. Quando prosperar, não depende de mim. Quando criar filhos, não depende de mim. Eu vou dizer, você experimenta o sobrenatural de Deus. Deus é sobrenatural. Deus não é natural. Vou dizer uma coisa para você, irmãos. A doença do século 21 do cristianismo são pessoas que conhecem Deus de ouvir falar aos domingos, mas poucos de com ele andar. Paulo estava preso. José foi vendido como escravo. Davi levava queijo para os irmãos dele. Você vê histórias de grandes homens de Deus que conheciam a Deus de com ele andar. Você quer o favor de Deus? O favor de... Irmãos, vou falar uma coisa para você. Eu tenho 18 anos de cristianismo. E esse ano da minha vida foi o pior ano da minha vida inteira. Mas eu vou dizer para você, parece esquisito. Esse ano foi o melhor ano da minha vida. Eu estou assustado com tantos milagres, tantos prodígios que Deus tem feito na minha vida, assim, fora. Se eu sentar aqui e ficar 15 dias falando você, ontem mesmo, 10h30, uma pessoa me liga. Eu falei, meu Deus, eu estou assustado agora. Todo lado eu sou abençoado, todo lado eu sou abençoado, todo lado. E eu vou dizer, isso me levou a pensar muito sobre o favor de Deus. E entender um pouco melhor da palavra de Deus. Paulo experimentou o favor na cadeia. José experimentou o favor na cadeia. Davi experimentou o favor diante de um gigante, ele era um adolescente. E eu vou falar uma coisa para você. Esses homens de Deus experimentaram o favor nos piores lugares que eles poderiam estar. E eu vou dizer, favor de Deus é quando é impossível. E quando as coisas são impossíveis é muito conflitante. Mas quando o favor manifesta, fala, meu Deus, eu estou assustado. Eu vou dizer, Deus levanta gigantes para levantar reis. E eu vou dizer para você, o país vive uma crise profunda. Mas o favor de Deus está para manifestar na vida de todos aqueles que entendem. Quando você decide abrir mão da sua justiça própria e Deus começa a mover na sua vida de uma maneira poderosa. Eu vou ler uma história aqui, talvez já visto, para encerrar minha mensagem, que marcou e impactou minha vida e mudou a maneira de eu pensar. Mudar a maneira de pensar. Quer colocar uma música bem baixinha, por favor? Deus, Ele coloca você em tantas circunstâncias para mudar a maneira de você pensar. Outro dia, tive o privilégio de fazer algo que adoro. Fui almoçar com um amigo. Chegando perto dos seus 70 anos. Irmão, 70 anos dá para pensar muito na vida. Coisa mais complicada da vida é você nunca abrir mão do que você pensa. 3 cientistas uma vez decidiram fazer uma aposta. Colocaram um grupo de macacos num aquário. E tinha uma árvore e uma banana dentro da árvore, aqueles galhos em V. E os macacos correram, pegaram a banana. E quando foram puxar a banana, não tinha como sair, a banana estava presa. E começaram as apostas. Eu aposto que os macacos vão abrir mão da banana. Todos abriram mão da banana. Depois de alguns dias, teve um macaco que morreu segurando a banana. Eu vou dizer para você, você corre o risco de morrer como um líder de célula, morrer como discipulador, morrer como empreendedor, morrer como pai de família, não mudando a maneira de pensar e a maneira de enxergar, não tentando outras coisas. Gosto disso, são raras as chances que tenho de escutar suas histórias e absorver um pouco da sabedoria das pessoas que já passaram por grandes experiências na vida. Depois de um almoço longo, que falamos bem pouco de negócios, mas muito sobre a vida. Ele me perguntou sobre meus negócios, como tem um pouco que estava fazendo. Meio sem querer, ele disse, pois é, empresário,
tem que matar um leão por dia. Sua resposta rápida e afiada foi: não mate o seu leão. Você deveria mesmo era cuidar dele. Alguém já ouviu isso? Tem que matar um leão por dia? Já ouviu? Quem já ouviu? Isso foi o que destruiu a história de uma família. Diga para o irmão: não mate seus leões, são seus amigos. É a maneira que você enxerga. Fui surpreso com a resposta. Ele provavelmente deve ter notado minha surpresa, porque me disse: deixe-me lhe contar uma história que quero compartilhar com você. Segue mais ou menos o que consegui lembrar da conversa de Pierre. Existe um ditado popular antigo que diz que temos que matar um leão por dia. E por muitos anos eu acreditei nisso. Acordava todos os dias querendo encontrar o tal leão. A vida foi passando e muitas vezes me vi repetindo essa frase. Cheguei aos meus 50 anos, meus negócios já tinham crescido. Precisava trabalhar um pouco menos, mas sempre me lembrava do tal leão. Afinal, quem não se preocupa quando tem que matar um leão por dia? Pois bem, cheguei aos meus 60 anos. Decidi que era hora de colocar os meus filhos para tocar a empresa. Mas qual foi a minha surpresa? Que ver que nenhum dos três estavam preparados a cada desafio que enfrentava. Parecia que iam desmoronar emocionalmente. Para minha tristeza, tive que voltar à frente dos negócios até conseguir contratar o Paulo, que hoje é meu diretor-geral. Este fracasso me fez pensar muito o que fiz de errado no meu plano de sucessão. Hoje, do alto dos quase 70 anos de idade, sou muito suspeito. A culpa foi do leão. Novamente eu fiz cara de surpreso. O que o leão tem a ver com essa história? Ele, olhando para o horizonte, como tentando buscar um passado distante, me disse: pode ser que a culpa não seja 100% do leão, mas fica mais fácil justificar dessa forma, porque desde quando meus filhos eram pequenos, dei tudo para eles: uma educação excelente, oportunidade para morar no exterior, estágios em empresas de amigos. Mas ao dar tudo a eles, esqueci de dar um leão a cada dia, que era muito mais importante. Meu jovem, aprendi que somos resultado dos nossos desafios. Quão grandes desafios nos tornamos grandes, quão pequenos desafios nos tornamos pequenos. Aprendi que quanto mais bravo é o leão, mais grato devemos ser a ele. Sabe, irmãos, qual é o tamanho do seu leão? Qual é o tamanho do seu leão? Olha o tamanho do leão de Davi. Você é amado de Deus. A Bíblia fala em Gálatas que a fé atua pelo amor. Quando você se sente completamente amado, você entende que Ele é o seu Pai e te deu um gigante. Ah, Deus, o Senhor quer mover nesse lugar. Hoje foi um dia que o Senhor separou para você. Ele não esqueceu de você. Ele está trabalhando na sua vida. Minha esposa, numa cirurgia que ela fez, ela ficou internada no Promato. E várias fotinhas de crianças, criancinhas chorando. E ela na maca indo para o quarto. Veio todas aquelas crianças. Ela entrou no quarto. E uma enfermeira levou uma criança sem querer, entrou no quarto. Ela, não é meu não. Ela falou assim: amor, o dia que eu engravidar, eu quero ter outra maternidade. Eu falei: não, amor, nós vamos sair na porta da frente do Promato com o nosso Davi. Vai ser o primeiro gigante que vai matar na vida dele. E eu vou dizer: nós saímos pela graça de Deus na porta da frente do Promato. E eu vou dizer a você: esse era um dos meus gigantes. Todos os dias eu acordava e ele estava na minha cabeça. Não vai ser pai, não vai romper, não vai crescer. E eu quero dizer, o diabo foi até Jesus disse: você não é filho de Deus? E aí? Eu vou dizer todos os dias: o gigante vai se levantar e falar: e aí? Não vai multiplicar, né? Não vai crescer, não vai prosperar. Seu filho nunca vai mudar de vida. Eu vou dizer, quando você entende que você é filho de Deus, e você permite que Deus mude a maneira de você pensar, você começa a experimentar o favor de Deus em sua vida. Quero convidar você a ficar de pé. Aumentar o som. É tocar aqui? Pode ser. Ah, Deus. Irmãos, teve um dia que eu gritei tanto. Minha alma estava presa. Eu não sei como você hoje está por dentro. A Bíblia diz que onde é o Espírito, ali é liberdade.
Existe um fogo aqui nesses dias, o fogo do Espírito Santo, movendo, queimando a sua incredulidade, queimando essa ausência de revelação do amor de Deus. Quer desafiar você a abrir a sua boca, você quer levantar as mãos, se quiser se ajoelhar, se você quiser esperar pela pessoa do lado, o Senhor quer fazer algo poderoso na sua vida, uma história escrita pelos dedos de Deus, através de você nesses dias. Pode aumentar. Desfrute, desfrute desse amor, desfrute dessa graça, ouça essa música. Você foi chamado para crescer, para avançar. Sua casa vai servir a Deus junto com você. Sua cela vai se multiplicar. Você vai ter filhos naturais, espirituais. Ouça isso de Deus nessa manhã. Você é filho amado, filho amado. Se você percebe que algo está acontecendo dentro de você, queria que desse ou para o lado, ou viesse aqui à frente, saísse do lugar que você está agora, um passo para frente, ou um para trás. Você percebe que algo está acontecendo dentro de você. Você percebe que algo está sendo retirado dentro de você, o Senhor está movendo dentro de você. Talvez é um gigante que tem assolado a sua vida. O Senhor quer mover na sua vida nesta manhã, quebrando cadeias, quebrando grilhões, todo peso que assola a sua vida, todo jugo do medo, seja rompida na sua vida agora. Meu filho, cante essa música, uma oração. Se encha desse amor. Flua, Espírito. Irei por ali sabendo ser amado. Irei por ali sabendo que eu venho e vou. Aleluia. 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 Que se eu venho e Aleluia. vou, num só lugar estou, Aleluia. guardada em teu amor. Aleluia. Sou teu filho amado, Aleluia. em que faz teu prazer. Sou teu filho amado, em que Aleluia. faz teu prazer. Aleluia. Sou teu filho Aleluia. amado, Aleluia. em que Aleluia. achas teu prazer. Aleluia. Sou Aleluia. Sabe, irmãos,
maior parte dos irmãos que são adultos já deve ter percebido algo. Vivemos uma geração de adolescentes em corpo dos adultos. Sabe por quê? A fase da maior rebeldia da vida é a adolescência. E muitos na adolescência não tiveram a experiência de serem amados de verdade. E eles cresceram. E somos nós. E se você não tiver a experiência de você ser amado de verdade por Deus, a vida inteira, você vai perder a oportunidade de viver uma vida além do comum. Se tiver alguém aqui hoje que você tem uma liberdade, ou a pessoa do lado, homem com homem, mulher com mulher, ou estiver casado, você vai abraçar como você nunca abraçou. E você vai dizer o seguinte: você é filho amado de Deus em todo o tempo. Quero que você faça isso agora, durante alguns instantes. Você vai abraçar como você nunca abraçou na vida. Não tenha pressa. Fale algo da parte de Deus. O Senhor te ama.